Olá, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora são 2h50 e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. As fortes chuvas que atingiram o estado de São Paulo no fim de semana provocaram estragos, pontos de alagamento e 2 mortes. Na capital paulista, uma academia de crossfit foi completamente destruída pela enxurrada, deixando um prejuízo de mais de R$500 mil aos proprietários. A Yellow Monk Academia de Crossfit fica na zona sul de São Paulo. A enxurrada destruiu toda a área interna do espaço, danificando os equipamentos e arrastando materiais utilizados nas aulas. Apesar de toda a destruição, ninguém ficou ferido. O local estava fechado por ser domingo. A capital paulista entrou em estado de atenção para alagamentos e recebeu alerta severo para temporais no final de semana. Um muro do aeroporto de Congonhas e outro no Jardim Botânico de São Paulo também foram afetados pela chuva. A tendência para o início dessa semana é de mais chuvas na capital paulista. A combinação de ventos úmidos que sopram do mar em direção ao continente com estabilidades vindas do interior do estado mantém o tempo instável. Em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, um homem morreu após ser arrastado pela correnteza na rua. A força da água levou a vítima para baixo de um veículo. O homem chegou a ser retirado pelas equipes que atuavam no local, mas a morte foi constatada pela equipe médica. Em Sorocaba, no interior de São Paulo, um homem também morreu após ser arrastado pelas chuvas. Após a confirmação dos óbitos, o estado de São Paulo contabiliza dezenas de mortes e feridos em decorrência das chuvas desde que a Operação SP Sempre Alerta teve início em dezembro de 2025. De acordo com a Defesa Civil do estado de São Paulo, as enxurradas podem se formar rapidamente durante temporais e arrastar pessoas que tentam atravessar ruas alagadas ou que são surpreendidas pela força da água. A orientação do órgão é para que a população evite essas áreas e acompanhe os alertas oficiais. Um levantamento investigou a percepção sobre 4 doenças no Brasil e apontou que o Alzheimer é a segunda doença mais temida pelos brasileiros, atrás apenas do câncer. Uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira pelo Datafolha revela que a doença de Alzheimer é a segunda enfermidade que mais preocupa os brasileiros quando se trata da saúde de familiares ou pessoas próximas. O levantamento aponta que o maior temor da população continua sendo o câncer, enquanto o Alzheimer aparece logo em seguida, à frente de doenças como doença de Parkinson e a AIDS. O estudo ouviu 2.002 pessoas com mais de 16 anos em todas as regiões do país em dezembro do ano passado. Ao serem questionados sobre qual diagnóstico mais temiam que atingisse alguém próximo, 75% dos entrevistados mencionaram câncer. Já o Alzheimer foi citado por 13% dos participantes como a condição que mais gera preocupação. Outro dado relevante apontado pela pesquisa é que cerca de 4 em cada 10 brasileiros afirmam conhecer alguém que convive com Alzheimer. Para especialistas, o receio em relação à doença está ligado principalmente ao desconhecimento e ao estigma que ainda cerca os casos de demência, o que muitas vezes dificulta a busca por avaliação médica e o tratamento adequado. Apesar do temor, praticamente todos os entrevistados concordam que é fundamental procurar um médico ao surgirem os primeiros sinais da doença, como perda de memória ou confusão mental. Mesmo assim, 60% reconhecem que, na prática, costuma haver demora entre o aparecimento dos sintomas e a procura por um especialista. Dados do Ministério da Saúde, divulgados no Relatório Nacional de Demência de 2024, indicam que cerca de 80% dos casos de demência no Brasil não chegam a ser diagnosticados. A demência é um conjunto de condições que afetam funções cognitivas, como memória e raciocínio, sendo o Alzheimer a forma mais comum. Especialistas ressaltam que, com acompanhamento médico, medicamentos, atividade física e estímulos cognitivos, muitos pacientes conseguem manter a autonomia por vários anos. E mudando de assunto, o Brasil já tem mais pets do que crianças. Por isso, a disputa por animais de estimação após o fim de um relacionamento amoroso tem chegado cada vez mais à justiça. O Brasil tem hoje mais de 150 milhões de animais de estimação. O número mostra como os pets ganharam espaço nas famílias e passaram a ser considerados parte delas. Com o fim de um relacionamento, a pergunta sobre quem fica com o animal também pode virar motivo de disputa. Nesses casos, a justiça passa a observar quem realmente cuida do pet no dia a dia, como alimentação, passeios e acompanhamento
acompanhamento veterinário. Bom, o ideal é que seja um acordo amigável, né? Mas a gente já presume que num divórcio, numa dissolução da união estável, os ânimos podem acabar atrapalhando, né, numa decisão mais sensata. Mas o aconselhado é que seja um acordo amigável, a gente pode até pensar em levar esse acordo ao cartório. É claro que, como não tem ainda uma legislação própria para isso, né, a gente tem apenas um projeto de lei e algumas decisões de tribunais, mas não tem uma legislação tratando de forma específica para esse tema. Então, é comum ter notícias de que cartórios não aceitam registrar isso. Segundo o Instituto Brasileiro de Direito de Família, embora a lei ainda não considere os animais como bens, a Justiça brasileira já passa a analisar o bem-estar do pet e o vínculo afetivo com os tutores para definir com quem o animal deve ficar em caso de divórcio. Em algumas situações, os tribunais também têm admitido um modelo parecido com a guarda compartilhada. Nessa modalidade, o pet pode conviver com os dois tutores com períodos ou visitas definidos em acordo ou pela própria justiça. Ou então, se um dos ex-cônjuges, né, não tem uma residência fixa ou um ambiente adequado para acolher esse animal, né, sem um quintal, enfim, pode ficar com uma das partes, né, uma guarda unilateral, mas com direito a visitas, né? Aí, normalmente, fixados horários, né, períodos regulares, em que essa outra pessoa pode entrar em contato, né, observando essas determinações, essas exigências, e tirar o animal para um passeio e ter um momento ali de visita com esse animal. Vale informar que em caso de Maria da Penha, com medida protetiva, né, então essa guarda compartilhada, esse direito de visitas, né, ela fica contraindicada. Além da convivência, as despesas com o animal também podem ser divididas. Gastos com ração, vacinas, consultas e medicamentos podem ser definidos em acordo entre as partes ou em caso de conflito estabelecidos pela Justiça. A gente não pode comparar uma pensão alimentícia, mas um verdadeiro rateio de despesas, né? Então, dependendo de como ficou a guarda do animal, né, pode ter um rateio de 50-50, ou então cada uma das partes pode se incumbir de assumir todos os ônus, todas as despesas e os gastos, enquanto estiver na posse do animal, né, com a guarda do animal, se eventualmente está num regime de guarda alternada, né? E aí todas essas despesas que sobrevêm aí, por exemplo, uma enfermidade, alguma doença, aí isso é algo futuro que vai ser analisado, né, e normalmente rateado. Especialistas destacam que, mais do que uma disputa entre ex-cônjuges, o mais importante é garantir que o animal continue recebendo cuidados, atenção e qualidade de vida. A última edição do Jornal Toda Hora dessa madrugada fica por aqui. Acompanhe o nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Tenha uma boa manhã e até mais!